Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai montar um quebra-cabeça que, olha, é fascinante. Tentar entender por que as pessoas se comportam de certas maneiras no ambiente de trabalho. O que será que realmente move o nosso desempenho e as nossas atitudes? Vamos descobrir juntos. Para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que, com certeza, todo gestor e todo colaborador já se fez alguma vez na vida. Pois é, esse é o grande mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Vamos explorar juntos quais são os fatores, muitas vezes ocultos, que acabam direcionando as nossas ações no dia a dia profissional. E para a gente não se perder nesse quebra-cabeça, a gente precisa de um mapa, certo? No mundo do comportamento organizacional, esse mapa existe e tem um nome. É o modelo MARS. Ok, então vamos mergulhar nisso. O modelo MARS, de forma bem direta, nos diz que o nosso desempenho é o resultado da combinação de 4 elementos-chave: motivação, aptidão, a nossa percepção sobre nossa função e os fatores situacionais. Cada uma dessas peças é fundamental. Então, esses são os 4 grandes motores do nosso comportamento e dos resultados que a gente gera. Mas a história não para por aí não. Fica a pergunta: o que será que influencia esses 4 fatores? É aí que a gente precisa cavar um pouco mais fundo, sabe? Vamos olhar para os insumos do modelo, para aquilo que vem antes de tudo. As nossas características internas, aquelas que são mais estáveis. Então, o que é personalidade? De um jeito bem simples, é o nosso padrão de pensar, de sentir, de se comportar. É o famoso jeitão de ser de cada um, sabe? Aquela forma como a gente tende a reagir e a interagir com o mundo à nossa volta. E para a gente conseguir organizar um pouco essa ideia, existem alguns modelos. Um dos mais conhecidos é o Big Five, ou 5 grandes fatores. Ele nos ajuda a entender a personalidade em 5 grandes dimensões, como, por exemplo, o quão organizada ou o quão extrovertida uma pessoa costuma ser. Agora, atenção para não confundir personalidade com valores. Valores são outra coisa. Se a personalidade descreve como a gente tende a agir, os valores dizem respeito ao que a gente acredita. São os nossos julgamentos sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim. É como se fosse a nossa bússola moral. Olha que legal essa comparação, fica bem claro aqui, né? Personalidade descreve o que a gente tende a fazer naturalmente. Já os valores julgam o que a gente acha que deveria fazer. Um descreve, o outro avalia. Então, para a gente fechar essa ideia, valores dão um selo de bom ou ruim. A personalidade só descreve como a gente funciona. Outro ponto interessante: nossos valores podem brigar entre si, né? Querer segurança e ao mesmo tempo buscar por estímulo e novidade. E no geral a personalidade tem uma influência genética maior, enquanto os valores a gente vai aprendendo com a vida, com a cultura, com a socialização. Beleza, já entendemos o que está lá no fundo, nossa personalidade, nossos valores. Mas como é que isso se transforma numa ação concreta? Qual é a ponte entre o nosso mundo interior e o que a gente de fato faz? Essa ponte, pessoal, se chama atitude. Atitude nada mais é do que a nossa avaliação sobre alguma coisa, uma pessoa, um evento, uma tarefa, é o nosso posicionamento. E essa avaliação, olha só, é formada por 3 componentes distintos. Para isso ficar super claro, dê uma olhada nesse exemplo. É uma frase bem direta, digamos assim, mas ela é perfeita para a gente ver esses 3 componentes da atitude funcionando na prática. Vamos analisar a frase. Primeiro, vem a parte cognitiva, que é a crença, o pensamento. Ele é muito medíocre. Depois, a parte afetiva, que é o sentimento, a emoção que isso gera. Suas aulas me deixam irritada. E por fim, a intenção comportamental, que é o plano de ação. Não vou vir nas aulas dele. Viram? Pensamento, sentimento e intenção de agir. E aqui está um ponto que causa muita confusão. Atitude não é a mesma coisa que comportamento. Atitude é intenção, é opinião, é o que a gente sente ou diz que vai fazer. O comportamento é a ação, é o que a gente de fato faz. Às vezes uma coisa leva a outra, mas nem sempre. Ok, agora que a gente já explorou todas as pecinhas separadas, chegou a hora de finalmente montar o nosso quebra-cabeça do desempenho. Vamos voltar para o nosso mapa e ver como tudo se encaixa. Olha só que interessante. Agora a imagem completa faz todo sentido. Lá na base de tudo, como nosso ponto de partida, estão as características individuais, personalidade, valores e as nossas atitudes. Tudo isso que a gente acabou de ver. E são essas características que influenciam diretamente os 4 motores do Mars: a nossa motivação, a nossa aptidão e as nossas percepções. E no final das contas, para que serve tudo isso? Bom,
Todo esse sistema, desde o nosso jeitão de ser até os fatores do dia a dia, vai resultar nos comportamentos que a gente de fato observa no trabalho. Coisas como o desempenho na tarefa em si, a ajuda extra aos colegas ou até comportamentos negativos. E claro, influencia até decisões como entrar, permanecer numa empresa e manter a assiduidade. Tá, mas e daí? Por que entender esse modelo todo é tão importante? É simples, porque ele é uma ferramenta muito poderosa. Seja para quem gerencia pessoas e precisa entender por que a equipe não está performando, seja para nós mesmos, para entendermos as nossas próprias dificuldades e potencialidades na carreira. É um mapa para diagnosticar problemas e encontrar o caminho do sucesso. Então, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que o mapa está mais claro, se a gente parar para pensar, qual desses 4 fatores do modelo MARS, motivação, aptidão, percepção de função ou a situação, parece que tem mais peso no nosso comportamento no trabalho? Essa estrutura não serve só para analisar os outros, é um baita espelho. E refletir sobre isso pode ser o primeiro passo para montar o nosso próprio quebra-cabeça do desempenho. Muito obrigado pela companhia.